Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais este momento, no qual Deus Todo-Poderoso irá falar aos corações profundamente, para levantar as forças, para alegrar, para animar, para curar, para fazer proezas que só Ele tem todo o poder para fazer. Pois é, a palavra que o Espírito Santo me deu é uma palavra de vida, de vitória, de força. Está no livro de Salmos, é o Salmo 90, Salmo 91, versículo 15, que diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Pois é, esse versículo, quando às vezes as pessoas se acostumam tanto a falar o Salmo 91, até tê-lo decorado, e há essa, dentro desse Salmo 91, que é belíssimo, existe essa pérola, que é tão forte que a gente não consegue assimilar verdadeiramente. Mas, como a palavra de Deus, ela é prática, tem que se cumprir na nossa vida, quando nós meditamos nesta palavra aqui, neste versículo, é um consolo, é uma fortaleza dentro de nós para suportarmos as aflições, as lutas, as angústias desse mundo. Então, Deus aqui, ele fala, porque aqui o Salmo 91, o salmista começou a orar e, em um certo momento, Deus tomou a palavra e o próprio Deus aqui fala: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. O Espírito de Deus falou comigo profundamente esse versículo. Quer dizer, eu amo esse versículo, e esse versículo é um dos versículos que eu uso nos momentos de aflição. É o versículo que eu profetizo na minha vida. É o versículo no qual Deus fala pessoalmente comigo em meio a turbulências. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele vai fazer exatamente assim nesse momento. Essa palavra aqui, vai se cumprir na sua vida. Não importa o que esteja acontecendo, a luta, a dor, a aflição, o desespero, a angústia, o sofrimento, a adversidade, a tribulação. Meu Deus, é tanta coisa que vem para nos fazer parar, nos fazer abater, desanimar, até nos derrotar. Mas essa palavra aqui, ela muda tudo isto. Ela levanta as forças daquele que está cansado, que está triste e que muitas vezes está no chão. E Deus nunca dá uma palavra ao ungido dele por dar. Há um propósito. Há pessoas específicas as quais Deus tem isto aqui para fazer, o que está nesse versículo 15 do Salmo de número 91. O Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, ele irá tornar prática na sua vida, neste momento, este versículo. Tornar prático.
seja o que for, porque você esteja passando, ele vai fazer desse versículo aqui uma prática, a manifestação do seu poder sobre a sua vida. Pois é, a Bíblia diz, ele me invocará. Então, vamos entender o que é a palavra invocar. No grego, quer dizer chamar alguém pelo seu próprio nome. Mas, no hebraico, na língua a qual o Velho Testamento foi escrito, pois é, essa palavra aqui, invoca-me, quer dizer gritar, bradar, clamar, suplicar ajuda, pedir socorro. Então aqui, louvado seja Deus. O salmista está dizendo, Deus está dizendo, através do Salmo 91, ele me invocará, ele vai me implorar, me suplicar. Claro, óbvio, quando nós estamos fazendo isto aqui, porque não é igual a você orar, é diferente. Orar, você pode até orar silenciosamente, que só você ouça, só você saiba. Claro, óbvio, Deus. Mas invocar é audivelmente. Pois é, então o salmista está dizendo aqui, ele me invocará, ele me chamará e pedirá minha ajuda. Glórias a Jesus. E quando estamos passando momentos difíceis, é isso que fazemos aqui, ou isso que devemos fazer. Ao invés de darmos lugar ao desespero, que é o caminho mais curto para a aflição, nós temos que invocar o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Ele é Deus de toda misericórdia. Eu nunca vi até hoje uma oração sem resposta. Não existe oração sem resposta. Deus, ele atende o clamor. Ele atende quando aquele que teme a ele invoca o nome dele, grita a ele por socorro. Ele atende. Louvado seja Deus. Ele estende as suas mãos potentíssimas para dar vitória, para socorrer, para livrar. Louvado seja Deus. Ele é fiel. Deus é fiel. Claro que nós fraquejamos sempre, mas Ele não. Ele não muda. Não há sombra de variação no nosso Deus. Então, quando Ele diz, invoca-me, Ele me invocará. Quando Ele chamar por mim, quando Ele gritar por mim, pedindo socorro, o que é que o nosso Deus vai fazer? Ele está dizendo tudo aqui nesse versículo. Louvado seja Deus, e eu lhe responderei. Meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Porque na hora do desespero, na hora da aflição intensa, muitos se esquecem disto, que Ele responde. Esta semana, uma serva de Deus, a qual eu não vejo há algum tempo já, mas é uma mulher de Deus, temente ao Senhor, passou um momento de extrema aflição. E, meu Deus, ela chorava copiosamente, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo oração. Louvado seja Deus. Eu disse a ela, minha irmã,
Deus vai lhe dar vitória, o Deus de toda misericórdia. Ele é contigo para te socorrer nesse momento de dor. Porque entenda, Deus não é insensível à dor do homem, não é. Nunca pense que Deus olha para a sua dor e ele não sente nada. Por favor, louvado seja Deus. Se fosse assim, não haveria esse versículo na Bíblia. Mas ele diz, ele me invocará e eu lhe responderei. Deus não vai deixar essa situação sem uma resposta. Não vai. Ele vai te responder. Continue invocando o nome dele. Continue gritando por socorro. Continue clamando, bradando o nome que é sobre todos os nomes, porque este nome tem poder para te sustentar de pé. E ele te responderá, ele, o Todo-Poderoso, eu sou o que sou. Ele responde aos clamores dos aflitos, dos sofridos, dos abatidos. Louvado seja Deus. Este é o Deus a quem servimos. Este é o Deus diante de quem nos prostramos e nos humilhamos, porque reconhecemos o seu poderio e a sua grandeza eterna. Louvado seja Deus. Quando ele diz aqui, ele me invocará. Quem que vai invocar o Senhor? O versículo 14 diz uma palavra aqui tremenda. Pois que tão encarecidamente me amou de forma tão cara, tão especial. Também eu livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Está entendendo? Pois que tão encarecidamente me amou. Você ama a Deus. É verdade, este amor dentro de você é eterno. É inegociável. Você ama ele acima de tudo e de todos. Você teria coragem de dar vida por ele. Não temas. Deus está lhe dizendo aqui. Ele me invocará e eu lhe responderei. Em nome de Jesus, não diga palavras vãs nos piores momentos, porque é óbvio, é próprio da carne humana dizer coisas que não devem ser ditas no momento de extrema aflição. Mas estas coisas são murmurações e elas são, na verdade, elas atingem o Senhor, a única pessoa que nos socorre, que tem todo o poder nos céus e na terra. Então, ele me invocará e eu lhe responderei. Então, quando nós, meu Deus, mas você pode perguntar, mas eu sou tão fiel a Deus, eu sou uma pessoa sincera com Deus, eu sirvo a ele em espírito e em verdade. Por que eu passo por isso? Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, porque aqui não é a nossa pátria, não. Isso aqui é temporário. Por isso, nosso coração não pode estar aqui nesse mundo mau. A nossa morada é Jerusalém Celestial. É lá. Então, enquanto estivermos aqui, haverá aflições, é óbvio. Nós somos, meu Deus, estrangeiros nesse lugar aqui. Nós não somos desse país. Fisicamente somos, mas é espiritualmente, que é o principal, não somos. Não temos parte com o sistema deste mundo tão mau, tão perverso, tão inimigo da cruz de Cristo. Então, quando Deus diz, ele me invocará
e eu lhe responderei. Quem está falando aqui não é o homem. Não. As promessas dos homens muitas vezes falham. Muitas vezes são só de boca, no momento de emoção, mas não há profundidade. Mas Deus, quando Ele diz, Ele me invocará e eu lhe responderei, é para nós entendermos esta palavra plenamente, literalmente. Não é nada solto. Isso aqui não é um livro de autoajuda, não. É um livro através do qual recebemos a ajuda do Todo-Poderoso, porque a nossa própria ajuda, ela é fraca, é limitada. E há situações que tem que vir da parte dele o socorro. Porque a Bíblia diz que vão é o socorro do homem, mas o de Deus é perfeito, é completo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Eu lhe digo algo aqui nesse momento. Coloque nas tábuas do seu coração este versículo. Todas as vezes pelas quais você passar um momento difícil, uma impossibilidade diante de você, profetize este versículo aqui na sua vida, na causa que está lhe fazendo sofrer, que está te fazendo padecer. Escreva e guarde no lugar que ninguém consiga arrancar esse versículo. A Bíblia diz que as muitas águas não poderão apagar este amor e nem os rios afogá-lo. O que quer dizer as muitas águas? Os muitos sofrimentos, as dores, meu Deus, as lutas, as pelejas, as aflições. Não poderão apagar este amor, nem os rios afogá-lo, nada. Porque este amor é mais forte do que a morte. Uma pessoa que serve a Deus, entenda isto, ama a Deus sobre tudo e sobre todos. E a pessoa parte, você está entendendo? Este amor é tão forte que ele traspassa a morte até a eternidade. Você já parou para pensar? Todas as outras alianças acabam aqui na terra, todas. Mas quando temos aliança com Deus, este amor é mais forte do que a morte. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a morte separa. Glórias a Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele me invocará e eu lhe responderei. Esta palavra é para você. Você que está pensando, imaginando que Deus não está respondendo, não está falando nada, não está fazendo nada. Ele é lindo demais. Deus é lindo. Pois é, ele vai responder. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse o que em João 17? A tua palavra é a verdade. Então, ponto. Ele me invocará e eu lhe responderei. Não é isso? Mas não para por aí. Você está entendendo? Estarei com ele na angústia. Gente, é lindo demais isto. Deus, ele está dizendo aqui, o Senhor, estarei com ele na angústia. Meu Deus. Quantas pessoas se afastam
na angústia de alguém. Quantas pessoas, com medo até de que alguém recorra a elas pedindo algum tipo de ajuda, se afastam. Insensivelmente, fazendo de conta que não está acontecendo nada. Quantas pessoas que pessoas supostamente amigas, mas que na verdade dá para notar, constatar que não são amigas, mas ele é amigo. Posso lhe garantir isto com toda a autoridade na Bíblia Sagrada. Ele é amigo. Um amigo verdadeiro jamais vai deixar de socorrer o seu amigo. Um amigo de verdade mesmo nunca ficará insensível diante da dor do outro. É incrível. Nós vemos a diferença, o abismo que existe na misericórdia de Deus e diante da frieza das pessoas. Por isso que o melhor que nós temos que fazer é nos agarrar ao Senhor sempre, porque Ele socorre o aflito. A Bíblia diz aqui, estarei com Ele na angústia. Deus, nesta angústia, Ele está contigo. Mas você pode dizer, como muitos dizem, mas eu não sinto nada mudar, as coisas estão piorando. Isso não quer dizer que Deus não esteja com você. Isso quer dizer o quê? Que tem que se cumprir o ciclo dessa situação. É verdade. Sabia? Cada situação tem o seu ciclo. Quantas vezes você não entende nada porque está passando naquele momento, depois você vai entender. Quantas vezes Deus lhe deixa ter momentos difíceis? Porque às vezes você é uma pessoa que confia em todo mundo. Todo mundo para você é seu amigo. Depois, quando você passa um momento dificílimo, Deus diz, olha, eu quero lhe dar uma experiência. Você tem que crescer. Você tem que amadurecer. E quando você passa por uma experiência dessa, de angústia, você descobre claramente que você não tem amigos. São raros amigos. Olha para isso, são muito poucos. Muito poucos. Então, Deus sabe como trabalhar. A gente não sabe fazer nada. Eu sempre digo isso. A gente não entende o trabalhar de Deus. Mas o fato é que Ele trabalha perfeito. Por isso que nós temos que ter muita cautela e prudência durante o momento de aflição, durante uma situação aflitiva, porque não podemos machucar Deus, nem, meu Deus, blasfemar contra Ele jamais, porque é dele que vem o nosso socorro. A Bíblia diz, estarei com Ele na angústia. Você pensa que está só, mas em nome de Jesus creia, Ele está contigo nesta angústia. Ele está contigo, te sustentando, fazendo você suportar até o ciclo se cumprir desse processo. É incrível, meu Deus. Deus trabalha de forma assim, meu Deus. Meu Deus, é uma perfeição tão absoluta que não conseguimos alcançar. Por isso que a Bíblia diz o quê? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque senão nós vamos pecar contra Ele. Nós vamos
É muito perigoso dizer algumas coisas nos momentos, né, de adversidade. É perigoso. Nós temos que ter muita cautela para que nós não entristeçamos o Espírito Santo com palavras vãs, palavras de revolta, de ira, diante da única pessoa que é socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz: estarei com ele na angústia. Deus está contigo. Deus, mas entenda, esta palavra aqui não é só para você se emocionar com ela e achar ela bonita. Poxa, que palavra bonita. Não, é para você crer. Crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz: não para por aí. Olha aí, não para por aí. Olha a pérola que descobrimos dentro do Salmo 91. Que profundidade de riqueza. Poder de Deus. É forte demais, é forte. Livrá-lo-ei. Aí começou a coisa a esquentar. Livrá-lo-ei. Pastora, essa situação não tem jeito. Essa aflição nunca vai acabar. Pois é. Aí é a sua posição. É o que você acha. É o que você pensa. É o que você sente. Mas não é o que Deus diz. Não é. Deus está dizendo aquele que está dizendo, não é o homem não, por favor. Livrá-lo-ei. Ele vai livrar da angústia, desse momento tão difícil, tão sofredor. Ele vai livrar. Ele está dizendo aqui, o Todo-Poderoso, ele vai livrar. Livrá-lo-ei. Você pode falar o que for, colocar todos os obstáculos diante do que essa palavra está dizendo, mas a Bíblia diz, o Todo-Poderoso diz, livrá-lo-ei. Ele vai te livrar dessa angústia. O Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai te livrar dessa angústia. Creia nisso, creia nisso. O Deus de toda misericórdia vai te livrar desse sofrimento, dessa angústia, dessa dor, dessa aflição, desse impossível. Ele, o eu sou que sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele vai te livrar. Creia, tome posse dentro de você, dentro. Não aceite receber essa palavra só na sua emoção, não. Rejeite isto. Aceite esta palavra nas suas entranhas, no seu espírito, no seu coração. Porque assim como ela está dizendo aqui, ela vai se cumprir. A palavra de Deus é a boca de Deus. E o que é que a Bíblia diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que quer dizer isso? Toda palavra que procede da Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. A Bíblia está dizendo, livrá-lo-ei. Deus está lhe dizendo, eu te livrarei desse mal. Mas você pode replicar, mas não tem saída. Pois é. Para o homem não tem. Glória a Deus, que é para o homem. Mas Deus, ele chama a existência o que não existe como se já existisse. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi o que ele disse a Jeremias. Jeremias, há alguma coisa maravilhosa demais para mim. A Bíblia diz no livro de Lucas
capítulo 1, versículo 37. Para Deus não há impossível. Não há. Mas como é que ele vai fazer? Meu Deus, a multiforme graça de Deus entra em ação. Deus, ele trabalha. Meu Deus, é lindo demais. É lindo demais. Como ele, meu Deus, o trabalho de Deus é lindo, é perfeito. Numa sombra de variação em Deus. Como foi que Deus tirou Daniel da cova dos leões ileso? Como foi isto? Dá para você entender isso? Como foi que Deus livrou aquele povo ali no Mar Vermelho dos egípcios? Como foi? Como foi a multiforme graça de Deus? Como foi que Deus livrou Ana do opróbrio diante daquela mulher tão perversa que a maltratava? Como foi? Como Deus livrou Josafá de 3 exércitos inimigos e poderosamente bélicos? Como foi isto? Como foi que Deus livrou Ezequias de Senaqueribe? Será que dá para a gente entender que Deus trabalha, ele trabalha, ele conhece tudo. Meu Deus, é muita profundidade de riquezas o nosso Deus. Será como é que Deus usou, meu Deus, Gideão ali? O exército tinha 32 mil homens. Deus foi tirando. Ficaram 300 homens, menos de 1%. E Gideão venceu os midianitas, o exército inimigo terrível, com esses 300 homens. Como foi que se deu isso? Como foi que Abraão, com 100 anos, Sara com 90 anos, a vida toda infértil, como conseguiram ser pais de Isaac, o filho da promessa? Como se sucedeu isso? Como? É Deus, é a forma dele agir, as infinitas formas, é a glória dele manifestada, é o poder de Deus, é o de repente, é o milagre, é a maravilha, é o prodígio, é a grandeza de Deus manifesta. Porque nós, quando estamos com algum problema, nós julgamos o problema segundo as nossas limitações, mas temos que colocar o problema diante de Deus, aí vamos ver que esse problema não é nada para Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Acalme seu coração, acalme. Não esbraveje, não fique com a sua ansiedade lá em cima, porque vai causar problemas à sua saúde física. Não se exaspere, porque essa situação já está nas mãos de Deus. E Ele está lhe dizendo aqui, é Ele, não sou eu não, que eu não sou nada. Eu não sou nada. Grande, todo-poderoso, eternamente é Ele. Ele está lhe dizendo aqui. Você invoca Ele, Ele te responde, está com você na angústia e te livra. Meu Deus, que coisa tremenda. Livrá-lo-ei. Você imagina, claro, dentro da limitação humana, que não tem jeito para essa situação. Claro, humanamente não tem mesmo. Mas Deus está lhe dizendo que Ele vai te livrar dessa situação. E aí? Qual o seu argumento? Sabe qual é? Amém, meu Deus, eu creio.
eu creio contra esperança que algo sobrenatural vai acontecer. Quem diria que Silas e Paulo estavam presos ali meia-noite, depois de terem sido açoitados, com o corpo sangrando, porque os açoites eram dados com aquelas cordas de couro e as pontas eram de pontas de ossos. Então, quando aquilo ali batia no corpo, sangrava, abria. Meu Deus, eles estavam ali nesse estado ali, presos no tronco por cima. Você está entendendo? Eles estavam orando a Deus, louvando à meia-noite, clamando, exaltando a majestade santa, invocando o nome do Senhor. De repente veio um terremoto. Quem pode fazer um terremoto acontecer? Você já parou para pensar? Só Deus. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. De repente, as portas das cadeias todas foram abertas. Paulo e Silas estavam livres do cativeiro. E ainda Deus os usou poderosamente para ganharem aquele carcereiro e toda a sua família para Cristo Jesus. Como alguém poderia dizer que ia acontecer algo sobrenatural para livrar eles? Deus faz isto. Você se lembra quando Pedro estava preso e que a igreja estava clamando, pedindo a Deus, invocando o nome do Senhor por Pedro, e que o anjo foi na cadeia lá e soltou Pedro, e que Pedro caminhou com o anjo pela rua, até o anjo ir embora e Pedro seguiu o caminho. Quando Pedro ficou só, ele veio perceber que o anjo tinha livrado ele, que ele estava ainda como os que sonham. Quando Pedro chegou na porta da casa dos irmãos que bateu, aquela criança, Rod, foi atender. Quando a menina ficou tão inebriada com o poder de Deus, vendo Pedro, ela voltou para avisar as pessoas. As pessoas não acreditaram que Pedro estava ali. Pensaram que fosse algum anjo que a menina estava vendo. Você está entendendo? Porque quando Deus trabalha, ele causa, meu Deus, admiração profunda. As pessoas ficam se questionando como foi que aconteceu isso. É Deus. É Deus quando ele quer livrar alguém da angústia. Ele livra. Quanto menor nós formos, mais o poder de Deus vai agir na nossa vida. Nós não podemos ser grandes, por favor. O grande é só Deus. Eu nunca vi um grande aqui nesse mundo estar de pé espiritualmente. Já está derrotado. O grande é só Deus. Tem mais. Louvado seja Deus. Tem mais. Ele vai te livrar e ele está dizendo aqui, e o glorificarei. Sabe o que é glorificar aqui nesse versículo? Eu te abençoarei, eu te exaltarei, eu te bendirei, eu te enaltecerei. Será? Você pode estar aí perplexo, perguntando, será que tudo isso vai acontecer? Sem dúvida, como Deus vive e reina para todo sempre. Ele está dizendo, livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus vai te exaltar. Essa angústia aí é a ponte para a exaltação de Deus na sua vida. Creia nisso. O que a Bíblia diz no livro de Salmo, de número 50, versículo 15? O que diz? Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás.
Tá vendo que coisa linda? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tá vendo a nossa grande responsabilidade? Quando Deus nos livra e nos glorifica, conforme diz a Bíblia Sagrada, não é palavra de homem, é palavra de Deus. É o cânon sagrado. Quando Deus diz isso, tem que se cumprir. Nós temos que exaltar Deus. Não podemos, por favor, nos esquecer. Fomos glorificados por Deus, libertos de um grande sofrimento, recebemos a vitória. Jamais, pelo amor de Deus, podemos ser ingratos, porque a ingratidão é o pior pecado que existe. É abominável a Deus a ingratidão. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Ele está dizendo, e tu me glorificarás. Se lembra daqueles 10 leprosos? Pois é, Jesus curou todos os 10, só um voltou. Sabe por quê? Porque a ingratidão é inerente a muita gente. A maioria das pessoas é ingrata. Infelizmente, isto é algo real nos corações. Mas a Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Enaltecer, bendizer, louvar, exaltar, glorificar o nome que é sobre todos os nomes, ao soar do qual todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja exaltado para todos sempre o nome do Senhor. Esconda lá nas suas profundezas este versículo. Quando o momento difícil estiver, você estiver passando, que as coisas aparentemente piorarem, e você se ver completamente sem saída, humanamente falando, profetize esse versículo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Profetize. Mesmo que você não tenha forças, mas busque a força que vem do alto, para que você possa profetizar essa palavra, crendo que ela se cumpre na íntegra, para a glória de Deus. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Se lembra de Mardoqueu? A exaltação de Mardoqueu? Incrível. Quando a gente lê a Bíblia, a exaltação de Mardoqueu, excelente é que saibamos o que ele passou antes. Humilhado, ali, meu Deus do céu, quanto sofrimento Mardoqueu passou. Ficou firme, ficou na porta, não saiu da porta. Pois é, estava o decreto para a destruição. O que quer dizer isso? Aquela situação não tinha jeito. Humanamente falando, eles já estavam destruídos, porque saiu o decreto através de uma conspiração de Amã com seus adeptos. Pois é. Mas a Bíblia diz que no dia marcado para a destruição acontecer,
sucedeu o contrário. E depois, entenda, teve a festa de Purim, que até hoje é festejada lá em Israel. Sabia? O livramento do povo de Deus. Meu Deus, que coisa tremenda. Mardoqueu ficava na porta do palácio, humilhado, fazia os piores trabalhos. Os inimigos foram destruídos através do novo decreto. Deus agiu de forma sobrenatural. Sabe o que aconteceu? Mardoqueu era a segunda pessoa do rei. Gente, que coisa tremenda, meu Deus. Como Deus agiu, porque o decreto do rei não podia ser revogado, não podia ser anulado. E aí? Estava determinada a data para a destruição de todos os judeus. E aí? Não tinha saída para eles. Pois é, o rei, Deus usou aquele rei Assuero poderosamente. O rei fez outro decreto, que todo o povo de Deus tinha total liberdade para se levantar contra os inimigos e destruí-los. E exatamente se sucedeu assim. Meu Deus, que coisa tremenda. Não havia saída, mas Deus, Ele é a saída, Ele é a vitória, Ele é a solução. Louvado seja Deus. Deus chama a existência a vitória, onde só a derrota, destruição. Deus chama a existência o que não existe, como se já existisse. Deus tem algo tremendo preparado para estabelecer nesta situação aí. Algo que vai causar impacto, assombro, mas é Deus. E a glória tem que ser para Ele. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Não esqueça de glorificar ao Todo-Poderoso quando Ele te glorificar, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.